Com a palavra, o deputado Isalci. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, participei hoje de manhã, na parte da manhã, de um fórum permanente, um fórum das mantenedoras da ANEC. A ANEC é a Associação Nacional das Escolas Católicas. E o tema, senhor presidente, principal é filantropia, sim ou não? O que se discutia nesse fórum, e lamentavelmente o ministro não esteve presente, nem o secretário do Ensino Superior, foi apenas um assessor e um diretor de terceiro escalão, de um tema tão relevante. Por que digo que é relevante? Porque o tema filantropia, sim ou não, eles colocaram aqui, e o ministro tinha conhecimento disso, objetivos específicos do fórum: definir se as instituições católicas de educação continuarão a desenvolver as políticas públicas vinculadas à certificação. O que significa isso? Significa que a educação católica brasileira está repensando se vale a pena continuar prestando serviço de filantropia condicionado à certificação do governo. O governo, eu acho que esqueceu de que quem trouxe educação para esse país foi a educação católica, os jesuítas, que veio antes da educação pública. O governo parece que esqueceu o quanto essas faculdades, inclusive as PUCs, as universidades católicas, as instituições de educação em todo o país e aqui em Brasília mesmo, no início de Brasília, na construção de Brasília, várias instituições de educação filantrópicas, católicas, se instalaram aqui para trazer para cá o desenvolvimento dessa cidade. Várias escolas católicas estão no interior desse país, desenvolvendo um trabalho relevante, importante. Eu não sei o que seria do nosso país se não fosse as escolas filantrópicas católicas e cristãs hoje, de um modo geral, os evangélicos também. O que seria desse país se não tivesse o serviço de assistência social desenvolvido por essas escolas? E o governo quer dar o mesmo tratamento dessas escolas sérias com esses picaretas das ONGs que estão desviando o recurso público, porque são o próprio governo que indica as ONGs. Essas ONGs que desviam milhões e milhões e milhões toda semana, o governo quer dar o mesmo tratamento para as instituições seculares, sérias, comprometidas deste país. Este governo quer conseguir atingir a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que é colocar os nossos jovens de 18 a 24 anos nas universidades, nas faculdades, no ensino superior, passando de agora 7 milhões de alunos para 14 milhões. Só que o governo esquece que 75% desses alunos estão nas escolas privadas e grande parte deles nas escolas confessionais. O governo esquece que tradicionalmente, há séculos, essas instituições prestam não só uma educação de qualidade, mas principalmente serviços de assistência social em todo o país, aqui mesmo. Um exemplo simples: o Marista, aqui da Asa Sul, criou em Samambaia, quando começou Samambaia, uma escola totalmente gratuita para os alunos carentes de Samambaia. Essas escolas católicas têm em todo o país dezenas, milhares de serviços sociais que são prestados diariamente.
e o governo não dá uma atenção especial a essas instituições. Muito pelo contrário, faz de tudo para que a população não tenha o discernimento para dividir as ONGs picaretas utilizadas pelo governo, e está aí a prova disso, com os recursos do ProJovem, os recursos do FAT, os recursos do Ministério do Esporte, do Segundo Tempo, e essas instituições que prestam esses relevantes serviços. E são essas instituições que levam os seus alunos para as universidades federais, porque os alunos que estão na rede pública são raros, um percentual pífio, que consegue ingressar nas universidades públicas federais. Este governo manda para essa casa uma medida provisória que aprovamos aqui, a 620, com um tema importante embutido nela, porque essa medida provisória trata da minha casa, minha dívida, não sei. E eu tive a oportunidade, quando da votação, de ler uma entrevista atribuída ao Papa, quando era cardeal, que fez um artigo, e essa entrevista diz muito claramente que os governos tendem a colocar os pobres com muita dívida para ficarem dependentes dele. É a indústria da pobreza. A nossa população, de uma forma geral, principalmente os mais carentes, estão endividados. Não conseguem sequer uma boa alimentação, condições de colocar a criança numa boa escola, ou pelo menos dar a ela condições de estudar numa escola pública, mas com um bom acompanhamento. Mas não, o governo manda uma medida provisória, onde praticamente desestimula ou até proíbe a continuidade dos trabalhos sociais por essas instituições, na medida que obriga essas instituições a darem uma bolsa integral para cada 5 pagantes, ou seja, 20%. E 20% de bolsa era a condição para ter a isenção da cota patronal, que hoje nós temos mais de 50 segmentos na indústria automobilística e outros que estão sem pagamento de contribuições previdenciárias, porque o governo fez a desoneração. Mas quando você fala em desonerar a educação, o governo não atende, porque educação, para o governo, é apenas discurso. Discurso. Na prática, este governo não prioriza a educação. Basta ver o Plano Nacional de Educação. Há 3 anos, o Brasil está completando agora sem um Plano Nacional de Educação. E nós sabemos como o governo faz para aprovar qualquer coisa nessa casa. Aprovamos leis aqui em 24 horas. A medida sai daqui, no Senado, em 24 horas aprovam. Agora, o Plano Nacional de Educação está desde novembro no Senado, ainda passando pela CCJ, nem foi ainda para o plenário. E com certeza voltará para essa casa, porque já mexeram, prejudicando mais uma vez o Plano Nacional de Educação. Então, senhor ministro, gostaria mais uma vez aqui de ressaltar, ministro da Educação, a educação exige um ministro de dedicação exclusiva. Não dá para continuar tendo um ministro meio expediente, um período na educação e um período na Casa Civil. Tem muitos problemas, senhor ministro, acontecendo. Achei hoje de manhã que Vossa Excelência estaria lá para debater esse tema tão importante, que são as escolas filantrópicas, que estão desestimuladas. O governo quase que proíbe, o governo penaliza quem investe em educação. E se eles não fossem o que são, pessoas comprometidas realmente com a causa dos carentes, com a causa da educação, com certeza não continuariam prestando o serviço que prestam. E hoje e amanhã eles estarão
eles estarão decidindo se continuarão ou não prestando um serviço de filantropia, porque na prática o governo está penalizando, proibindo as entidades sérias deste país a prestarem realmente um serviço de qualidade na área de educação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.